Uma coisa que quase ninguém se pergunta e deveria muito se perguntar antes de fazer qualquer viagem no exterior é: como que eu vou utilizar a internet nesses países? Antigamente, a gente conseguia fazer várias coisas sem usar o celular, ou melhor, a gente era obrigado a fazer várias coisas sem usar o celular. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais agradável você estar em um outro país e conectado à internet. Não apenas para você ficar postando fotos, não é só para isso. O fato de você estar conectado à internet em outros países te permite acessar vários recursos importantes, como por exemplo, se você não fala muito bem o idioma local ou se você não tem tanta familiaridade com a língua inglesa, você pode pesquisar na internet certas traduções. Eu tô na Holanda nesse momento, em Amsterdã. A gente tem no cardápio o nome local de certos pratos. O que eu faço? Eu escrevo o nome local mesmo, em holandês, escrevo no celular e ali eu tenho a ideia no Google de como é aquele prato. Eu pesquiso imagens daquele prato para entender se aquilo dali é algo que me aparenta ser gostoso ou não. Porque eles têm pratos típicos aqui. Tem um que é tipo uma carne ensopada, que é uma receita tradicional aqui. Então eu consegui, através de imagens do Google, verificar se era de fato algo que me agradava aos olhos ou não. Então é muito mais simples eu poder pedir algo já imaginando o que vai vir. Uma coisa é você pedir uma batata frita que você já imagina como vai ser. Outra coisa é um ensopado de carne que você não é igual no Brasil. Não é aquela carne ensopada com batata que a gente está acostumado a comer no Brasil. Então, existem várias facilidades. Porém, o detalhe que poucas pessoas se perguntam é: como que eu faço para utilizar a internet do Brasil no país que eu estiver visitando? E a resposta simples é: você até consegue fazer isso, mas de maneira alguma você deveria. Existe uma função chamada Roaming Internacional. E quando você está fora do Brasil e tenta usar a internet da sua operadora, essa função ativa automaticamente. E quando ela está ativa, qualquer coisa que você receber ou enviar pelo seu celular usando a internet, você vai pagar taxas altíssimas. Tem pessoas que brincam que a conta da internet fica mais cara do que a própria passagem quando você utiliza o roaming internacional. Então, beleza, Vinícius, já entendi que eu conseguiria utilizar, mas nem de longe essa seria a melhor opção. O que eu faço então? Qual é a saída? É eu chegar no país sem internet e quando chegar aí eu procurar pela internet local? Não exatamente. No passado era isso que você precisava fazer. Você precisava chegar no país, comprar um chip pré-pago e começar a utilizar a internet aqui. Então imagina só, você chegava no aeroporto, às vezes você precisava passar pela imigração, acessar documentos que estavam no seu celular e isso gerava um transtorno porque você não tinha internet por conta própria, dependia da internet do aeroporto que não é boa na maioria dos locais. E aí ficava aquela dificuldade e algumas lojas colocavam estandes, né, dentro do próprio aeroporto para você poder comprar ali mesmo o seu chip e começar a ter a internet. Só que hoje em dia tem algo muito mais simples e que você pode fazer aí do Brasil enquanto você planeja a sua viagem. Existe hoje um sistema chamado eSIM. E ele está disponível na maioria dos celulares modernos. Por exemplo, quem tem iPhone vai saber que o iPhone ele tem apenas uma entrada para chip. E como é que você faz, sendo que só tem uma entrada para chip? Existe o eSIM. Então até o iPhone que tem apenas uma entrada para chip, ele tem essa entrada artificial para o eSIM, que na verdade não precisa ter nenhuma entrada. O eSIM é um chip que você instala no celular, mas ele não existe de forma física. E se ele não existe de forma física, qual que é o ponto positivo disso? Você contrata estando no seu país. Então, por exemplo, eu vim para a Europa, não vim para um único país, eu estou visitando 3 países nesse momento. O que eu fiz? Eu comprei do Brasil esse chip e fiz a instalação do Brasil, para que quando eu chegasse aqui na Europa, eu estivesse conectado automaticamente. Ou melhor, só fazer uma simples troca. Tem gente que fica pensando, mas se eu ativar isso no Brasil, não vai começar a contar de lá? Não, porque a rede que você está contratando, ela funciona apenas na Europa. E o legal é, normalmente quando você vem para a Europa, você aproveita para visitar 2, talvez 3 países, igual eu estou fazendo, e você não precisa contratar um chip de internet no primeiro país, um outro chip no segundo e um outro chip no terceiro país. Não, você contrata um único chip que engloba a Europa como um todo.
Claro, tem alguns planos locais? Até tem, mas eu acho muito mais vantajoso você contratar englobando a Europa como um todo, ou os principais países visitados aqui da Europa. Você vai para o leste europeu, você contrata um chip que funciona bem no leste europeu. E como é que você sabe se funciona bem ou mal lá? Através da internet, quando você está contratando esse serviço, eles te informam tranquilamente, tá bom? E existem vários tipos de empresas que fornecem esse serviço. Eu normalmente pesquiso por uma que é famosa na região. Aqui a gente usa, acho que se eu não me engano é Rolafly que fala, e eu acabo utilizando ela. Não é nenhum tipo de patrocínio nem nada, é só porque é a que eu uso e eu nunca tive problema com ela. O bom de você fazer isso é, pensa comigo agora na hora da imigração, você precisa pegar documentos do seu celular para comprovar que você vai entrar no país e que você depois vai sair. Isso é muito comum eles te pedirem a passagem de saída, você ter a hospedagem também reservada, tanto a hospedagem do país que você está entrando, quanto a do próximo, se você for para um próximo depois. Então isso é muito comum deles solicitarem e você normalmente tem essas informações no seu celular. Se você tem elas no seu celular, você vai precisar de internet para acessá-las, a não ser que você tenha tirado print de tudo antes, mas via de regra, normalmente você vai precisar da internet para acessar. E contar com a internet do aeroporto, que é gratuita, não é uma boa opção. Eu passei por Portugal uma vez para fazer uma imigração e tinha uma senhora brasileira também e ela estava com extrema dificuldade de acessar as informações dela. Por quê? Porque ela estava dependendo da internet do aeroporto. Ela estava com dificuldade de acessar a internet do aeroporto. Aí ela foi me pediu ajuda, eu ajudei ela ali, conectei para ela. Só que não é porque está conectado que vai funcionar, porque a internet do aeroporto era péssima. E é péssima por quê? Porque tem muita gente tentando acessar ao mesmo tempo. E aí ela ficou com dificuldade, felizmente ela conseguiu acessar os documentos, só que gera um estresse desnecessário. Então, a minha recomendação é, vai viajar para fora do país? Contrata o chip, esse eSIM, contrata, faz o pagamento. Esse pagamento normalmente é cobrado em euro, então é importante você utilizar o cartão que você está considerando usar na sua viagem. Se você está considerando usar cartão do Brasil, beleza, vai cobrar IOF e tudo mais, mas a sua escolha. Ah não, eu estou considerando usar algum outro tipo de cartão que eu já tenho dinheiro na moeda. Melhor ainda, utiliza esse cartão para fazer a compra. Fez a compra? Escolhe os dias que você vai estar na Europa, o dia que você chega e o dia que você sai, e pronto, seleciona, faz a compra, o eSIM chega através de um QR Code no seu celular e você pode fazer a instalação na mesma hora, não precisa chegar no país para fazer a instalação, porque um detalhe importante, para fazer a instalação do eSIM, você precisa estar conectado à internet. Então a melhor maneira é fazer isso enquanto você está na sua casa, na sua internet, onde você está no seu conforto, no seu, digamos, na sua zona de conforto para fazer essa instalação, porque principalmente se você vai fazer pela primeira vez, talvez não seja tão intuitivo para você. Fez a instalação, viajou para a Europa, quando chegar é só ativar o SIM. Como que você faz isso, Vinícius? Na parte de configurações do seu celular, na parte onde você acessa as informações do seu número de celular, da sua operadora, dos seus dados móveis, né, que é a internet da sua operadora, você vai desativar o chip do Brasil e vai ativar o chip internacional. E a pergunta é, mas eu vou ficar sem comunicação com o meu número do Brasil? Ligações pela operadora, você vai ficar incomunicável. Não tem como. Qual que é a maneira de se comunicar aqui então? Através do WhatsApp. Inclusive, ligações do WhatsApp. Ontem mesmo, eu fui receber uma entrega no Brasil e eu precisei ligar para as pessoas lá do escritório para falar, olha, tá uma entrega chegando. Como que eu fiz? Eu não precisei reativar o meu chip do Brasil, eu simplesmente abri o meu WhatsApp, que continua funcionando perfeitamente, mesmo com um chip diferente, e já fica aqui o detalhe. O fato de você estar usando um outro chip, você tem um outro número, mas você não instala esse outro número como um novo WhatsApp para você. Você só está usando a internet dele. O WhatsApp é o seu do Brasil que vai funcionar aqui normalmente. E aí o que eu fiz? Liguei através do WhatsApp, as pessoas atenderam, conversei, falei o que precisava e pronto. Então você não fica incomunicável. A forma de comunicação é que muda. Se você já está acostumado a fazer ligações pelo WhatsApp para as pessoas, nada vai mudar. Segue do mesmo jeito. Mas se você não está acostumado a fazer ligações pelo WhatsApp, é só você avisar as pessoas, olha, eu vou estar incomunicável através de ligação de operadora nesse momento, mas se você quiser me ligar, ligue através do WhatsApp que vai funcionar muito bem. Então, é basicamente isso. Vai viajar, se planeje e nesse planejamento contrate um chip para você utilizar a internet local, sem precisar consumir
o seu roaming internacional, que, como eu disse, pode sair mais caro até mesmo que a passagem de avião. Então é isso, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, e se você gostou, já nos próximos dias vai acontecer algo incrível chamado Projeto Inclusão Digital, onde eu vou te ensinar desde o básico até as principais funcionalidades do seu celular. Tem coisas que eu falei aqui que talvez você não faça ideia de como funciona, e para isso você precisa aprender desde o básico até as principais funções, e é justamente isso que eu vou ensinar. E para participar desse projeto que é gratuito, a única coisa que você precisa fazer é tocar o dedo no link que vai estar aqui embaixo ou aqui na parte superior, preencher os seus dados e confirmar o seu cadastro. Confirmando, vai aparecer um botão para você entrar no grupo do WhatsApp do evento. Entre nesse grupo, porque é por lá que você vai receber o link das aulas, de uma maneira que você chegue na hora para participar da aula e que você não fique ocupando espaço desnecessário do seu celular com uma aula, porque com esse link você vai acessar uma aula que estará na internet, então vai poupar memória do seu celular, que eu imagino que esse seja um dos seus problemas, e já adianto, vou ensinar a resolver isso no projeto Inclusão Digital em uma das aulas do nosso projeto. Depois do projeto, eu vou abrir as inscrições para um curso completo que eu tenho, mas não se preocupa com esse curso completo por enquanto. Se preocupa em participar do projeto Inclusão Digital, que é gratuito, e eu já te adianto, você vai sair de lá com uma outra visão do seu celular e daquilo que é realmente necessário aprender. Então é isso, toca no link que está na descrição.